Você já orou tanto que ficou sem palavras, já chorou até não ter mais lágrimas, já clamou até a voz sumir, e mesmo assim, sentiu que do outro lado não tinha ninguém ouvindo, como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Jó conhecia esse sentimento, e talvez ninguém na Bíblia tenha experimentado o silêncio de Deus de forma tão profunda e prolongada quanto ele, porque a história de Jó não é só sobre perda, é sobre clamar e não receber resposta. É sobre continuar orando quando parece que Deus desligou o telefone. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos momentos mais honestos e mais difíceis da fé, que é quando Deus fica em silêncio, porque todo mundo fala sobre as bênçãos de Jó no final da história, mas quase ninguém fala sobre os capítulos no meio, aqueles onde ele gritava e não ouvia nada de volta, onde ele questionava e o céu parecia vazio. E se você está passando por isso agora ou já passou, fica comigo até o final, porque o que aconteceu com Jó no meio do silêncio pode mudar a forma como você entende os seus próprios momentos sem resposta. A gente conhece o começo da história. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Tinha família, riqueza, saúde, reputação, tudo que uma pessoa poderia desejar. E então, num único dia, ele perde tudo. Os filhos morrem, os bens são destruídos, a saúde vai embora e ele fica sentado no meio das cinzas coberto de feridas da cabeça aos pés, raspando a pele com um caco de telha. A esposa dele chega e sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra logo. Os amigos aparecem e no começo até ficam em silêncio com ele por 7 dias, o que era a única coisa certa que eles fizeram. Mas depois começam a falar e é aí que tudo piora, porque eles não vieram consolar, vieram acusar, dizendo que Jó devia ter pecado, que Deus estava castigando ele por alguma coisa, que se ele se arrependesse tudo voltaria ao normal. Mas Jó sabia que não era isso. Ele revisava a vida dele e não achava nada que justificasse aquilo tudo, e então ele começa a clamar, a questionar, a exigir uma resposta de Deus, dizendo que queria entender o porquê, que queria um julgamento justo, que queria pelo menos ser ouvido. E sabe o que acontece? Nada, absolutamente nada. O céu continua mudo e Jó continua sofrendo sem explicação, sem alívio, sem uma palavra sequer de Deus. Aqui é onde a história fica pesada de verdade, porque Jó não estava só lidando com a dor da perda, ele estava lidando com a ausência de sentido, com o vazio de não saber o porquê. E tem uma diferença enorme entre sofrer e sofrer sem entender, porque quando você sabe o motivo, pelo menos consegue processar, consegue seguir em frente, mas quando não sabe, fica preso num ciclo de perguntas, sem resposta. Jó chega a dizer que procurou Deus para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, mas não conseguia encontrá-lo, como se Deus tivesse se escondido dele, como se tivesse virado as costas justamente quando ele mais precisava. Ele questiona por que Deus permite que pessoas íntegras sofram enquanto os ímpios prosperam, por que os bebês morrem, por que a injustiça prevalece, por que ele nasceu se era para viver aquilo. E quanto mais ele clama, mais o silêncio pesa. Quanto mais ele ora, mais distante Deus parece estar. Os amigos continuam falando, tentando encaixar o sofrimento de Jó numa caixinha teológica bonita, onde todo sofrimento é resultado de pecado e toda obediência é recompensada imediatamente. Mas Jó recusa essa simplificação porque ele sabe que a vida não funciona assim, que às vezes pessoas boas sofrem e não há explicação fácil. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você tenha feito tudo certo, orado, jejuado, servido, obedecido, e mesmo assim as coisas desmoronaram. E quando você clamou pedindo uma explicação, pedindo pelo menos um sinal de que Deus ainda está ali, não veio nada. Só silêncio, só vazio. E aí vem as pessoas ao seu redor com respostas prontas dizendo que você precisa ter mais fé, que deve ter pecado escondido, que precisa confessar algo, e isso só aumenta o peso porque você sabe que não é isso, mas ninguém acredita em você. Depois de 37 capítulos de silêncio, de perguntas sem resposta, de discursos dos amigos, de lamentações de Jó, Deus finalmente aparece, mas não da forma que Jó esperava, porque Deus não dá as respostas que Jó estava pedindo, não explica o porquê do sofrimento, não justifica o que aconteceu, não diz que foi um teste ou que tinha um propósito específico. Em vez disso, Deus faz perguntas, questionando Jó sobre os mistérios da criação, sobre quem estabeleceu os fundamentos da terra, quem determinou suas medidas, quem prendeu o mar com portas, quem faz a chuva cair, quem dá sabedoria ao coração. E no meio de todas essas perguntas está uma mensagem profunda que é: você não precisa entender tudo para confiar em mim. Deus não invalida as perguntas de Jó, não diz que ele estava errado em questionar, não o repreende por ter sido honesto sobre sua dor.
mas mostra a Jó que existe uma realidade muito maior do que ele consegue enxergar, que há mistérios que a mente humana não alcança, que confiar em Deus não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer quem Deus é. Jó percebe então que ele não precisava de uma explicação detalhada do seu sofrimento, ele precisava de um encontro com Deus. Ele precisava ser lembrado de quem Deus é, da grandeza dele, da soberania dele, da sabedoria dele, que vai além da nossa compreensão. E no final Jó diz algo surpreendente. Ele diz que antes ouvia falar de Deus, mas agora seus olhos o viam, que o encontro com Deus no meio do sofrimento foi mais real do que tudo o que ele tinha vivido antes, como se o silêncio tivesse preparado ele para um tipo de revelação que não seria possível de outra forma. Então, o que a gente aprende com o silêncio de Deus na vida de Jó? Primeiro, que o silêncio de Deus não significa a ausência dele, porque mesmo quando Jó não ouvia nada, Deus estava ali. Mesmo quando parecia que Deus tinha abandonado ele, na verdade, Deus estava presente o tempo todo. E às vezes o silêncio não é rejeição, mas preparação para algo mais profundo. Segundo, que você não precisa fingir que está tudo bem quando não está, porque Jó foi brutalmente honesto com Deus. Ele questionou, reclamou, chorou, gritou, e Deus não rejeitou ele por isso. Na verdade, no final, Deus diz que Jó falou corretamente sobre ele, enquanto os amigos que tentaram defender Deus com mentiras piedosas estavam errados. Então Deus prefere sua honestidade bruta do que sua religiosidade fingida. Terceiro, que nem todo sofrimento tem uma explicação que você vai receber nesta vida, porque Jó nunca soube sobre a conversa entre Deus e Satanás no começo do livro. Ele morreu sem saber o motivo exato do que aconteceu, mas ele aprendeu a confiar mesmo sem entender. E essa é uma fé mais madura do que a que precisa de explicações para tudo. Quarto, que o propósito do sofrimento às vezes é te levar a um encontro mais profundo com Deus, porque Jó conhecia Deus por ouvir falar, mas depois de tudo que passou ele conheceu Deus por experiência própria. E há um tipo de intimidade com Deus que só nasce no deserto, no silêncio, no vazio. E talvez você esteja no meio do silêncio agora. Talvez esteja esperando uma resposta que não vem. Talvez esteja cansado de orar e sentir que suas palavras não chegam a lugar nenhum. Mas eu quero que você saiba que o silêncio de Deus não é o fim da história. Que às vezes Deus está em silêncio não porque te abandonou, mas porque está preparando algo que você só vai entender mais tarde. E mesmo que você nunca entenda completamente nesta vida, você pode confiar que Deus é bom mesmo quando a vida não é. A coisa mais bonita sobre a história de Jó é que no final ele não recebeu respostas, mas recebeu algo melhor. Ele recebeu a presença de Deus. E talvez seja isso que você precisa hoje. Não de uma explicação detalhada sobre por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, mas de um encontro real, com aquele que está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. O silêncio de Deus não é punição. Às vezes é o espaço que ele cria para você parar de buscar respostas e começar a buscar a presença dele. Porque no fim das contas, não é sobre entender tudo, é sobre conhecer aquele que entende tudo e descansar nisso. Se você está no meio do silêncio agora, se está esperando uma resposta que não vem, se está cansado de orar sem sentir nada, eu quero que você saiba que você não está sozinho e que Deus não te esqueceu. Então, se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente vai continuar explorando essas histórias reais e honestas da fé. O silêncio não é o fim, é só parte do caminho até o encontro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, resiste, porque a resposta pode não vir do jeito que você espera, mas Deus vai se revelar.